Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café com Deus. E vamos começar com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Pai, te agradecemos por tudo que nos tem dado, pelo trabalho, pela casa, pela família, pelos amigos, pela tua graça, Senhor, pelo teu amor imensurável e infalível por nós, que nos resgatou, que nos lavou através do sangue de Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo, Senhor. O que te pedimos é que não se afaste de nós, que a tua presença, Senhor, não se afaste de nós, que nos encha com teu Espírito Santo, com teu poder, que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê força para lutar contra o nosso tentador. Nos livra, Senhor. Nos guarda de todo mal, de todo perigo. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade nesse devocional Café com Deus. E João, capítulo 13, versículo 20, que é o versículo que eu deixei em destaque, fala, vou fixar aqui o comentário. Esse versículo, essa perícope de João 13 fala da traição, que Jesus ele prediz a traição, que um dos discípulos vai trair. Lembrando que eles estão, dentro de uma casa, reunidos, que no devocional de ontem nós vimos que Jesus ele fez aquele ato de lavar os pés dos discípulos, ou seja, Jesus lavou os pés de Judas. E aí ele começa a falar acerca de algumas coisas concernente, ao reino de Deus, de maior e menor, que é o que a gente vimos ontem. E ele começa a dar continuidade, nesse ensinamento, a ponto que ao decorrer dessa perícope, do versículo 18 ao versículo 30, ele traz a questão daquele que irá traí-lo. E ele fala: certamente um de vós que está comigo hoje nessa casa, sentado nessa mesa, irá de me trair. E quando todos os discípulos ouviram aquilo, ficaram atônitos. Penso eu que começaram a murmurar: quem será? Quem será? Mas aquele que o traíra já sabia que era ele, porque ele já tinha negociado. Por que eu sei que já tinha negociado? Porque na perícope anterior, quando Jesus lava os pés, ali naquele momento Judas já tinha negociado com o Sinédrio, com os fariseus, a captura de Jesus Cristo. Se você ver, quem viu o devocional de ontem vai entender. Então eles começam a perguntar. E aí o livro de João, essa perícope aqui de João, fala que o discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo a quem Jesus amava era João. Não quer dizer que Jesus amava mais João do que os outros, mas que como que era João que estava escrevendo, então ele é como um filho, um filho para um pai. Ele é sempre o mais amado do que o outro irmão, mas para o pai é o mesmo amor. Então quando João escreve aqui, ele está falando sobre si, a quem Jesus mais amava. Declinou-se a cabeça sobre os seus peitos.
sobre o seu, né, sobre o seu lado. É interessante que eles sentavam no chão e, pela uma lógica, era possível saber mais ou menos o lado que João estava, mas isso não convém ao caso. E quando ele declinou sobre o lado de Jesus, que Jesus fala sobre isso, e eles perguntam, e Pedro começa a fazer sinal para João e pergunta para ele: quem é que vai? Quem de nós que irá traí-lo? E João, como está do seu lado, em sussurros pergunta: quem é este que irá traí-lo? E Jesus pega e fala: aquele que eu der um bocado de pão molhado. Jesus pega um pão, molha, entrega para Judas. Naquele momento Judas come aquele pão e é possuído pelo demônio. E ele levanta, ali Jesus pega e fala: faz o que tem que fazer. E ele sai dali e vai se encontrar com aqueles que prenderam Jesus. Só que é interessante que todos os discípulos não viram, dá a entender o texto, que todos os discípulos não viram esse acontecimento. Provavelmente, quando Jesus falou: um de vocês irão me trair, ele começaram aquela murmuração, até que Pedro e João sussurra nos seus ouvidos: quem irá traí-lo? E Jesus Cristo em baixa voz responde: aquele que eu der um bocado. Então provavelmente os outros não ouviram e não entenderam, simplesmente viram Judas saindo. E o texto relata que eles imaginaram, pensaram que Judas tinha saído para comprar alguma coisa para a festa da Páscoa, porque ele era o tesoureiro do grupo. Outros pensavam que ele tinha saído para suprir algum pobre, mas pelo contrário, ele tinha saído para trair aquele que foi fiel. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós traímos aquele que sempre permanece fiel a nós? Quantas vezes nós traímos aquele que nos redimiu, que nos lavou, que nos honrou, lavando os nossos pés, nos lavando? Quantas vezes nós nos traímos? Quantos dias nós não traímos? Então nada nos diferencia às vezes de Judas. Mas a mensagem que eu queria deixar central não é sobre a traição de Judas, porque nós conhecemos muito bem essa mensagem daquele que traiu. Nós devemos tomar cuidado para não trair Jesus Cristo, não trair a Deus que permanece sempre fiel a nós. E o mais lindo dessa história, que nós vamos ver mais para frente, é que mesmo quando Judas já traiu, entregou Jesus, traiu com um beijo, Jesus chama-o de amigo. Jesus o chama de amigo. Mas a mensagem que eu deixei em destaque está no versículo 20, que quando Jesus vai falando todas essas coisas, ele fala assim: eu lhes garanto. Primeiro ele fala que vocês irão crer, né, no versículo 19. Quando isso acontecer, vocês creiam. Eu quero que vocês creiam que eu sou. E esse eu sou aqui é muito forte, que nos remete lá a Êxodo 20, se eu não me engano, quando Deus se manifesta a Abraão e a Moisés, e Moisés pergunta: em nome de quem eu vou ao povo? E Deus fala que o eu sou o que sou, te enviou. Então aqui Jesus está fazendo uma declaração clara, que vocês vão crerem que eu sou. E o de Rei vai ver o próprio Deus. Mas no versículo 20 ele fala assim: eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vou ler de novo. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me receber, recebe aquele que me enviou. Então por isso que essa perícope eu não quero deixar a ênfase na traição de Judas.
porque ela é bem conhecida. Mas esse versículo, ele traz algo que ninguém repara, que ninguém nota. Que Jesus fala o seguinte: o Pai me enviou e eu envio vocês. E aquele que recebe vocês está me recebendo. E se está me recebendo, recebe o Pai. É nesse versículo que Jesus mostra mais uma vez a autoridade que Ele dá para nós, para mim e para você, como cristão, como pregador do Evangelho, como filhos de Deus, como mensageiros enviados por Cristo. Quando Jesus fala que eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, ou seja, Ele está falando, quem receber a nós, se nós entramos em algum lugar, anunciamos a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho, anunciamos a salvação através de Jesus Cristo, e essa pessoa recebe aquele enviado, recebe a Cristo, e recebendo a Cristo, recebe a Deus. Agora você já parou para pensar a importância que você tem no reino de Deus? A missão que você foi incumbido por Jesus Cristo, de ser um enviado por Ele. Nós somos mensageiros enviados por Cristo para anunciar a palavra de Deus, para anunciar Jesus Cristo, para anunciar arrependimento, para anunciar que Ele está voltando para buscar aqueles que o receberam e também receberam o eterno. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa missão é ser enviados por Jesus Cristo. Então essa perícope eu não queria trabalhar, não queria deixar a ênfase da traição de Judas, mas sim que você tem um chamado de ser mensageiro enviado por Cristo. Nós somos mensageiros enviados por Jesus Cristo para ir e anunciar as boas novas, o Evangelho da salvação. Essa é a sua missão e a minha missão, ser mensageiros da palavra de Deus. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira, e fiquem com Deus e seja um mensageiro do Senhor. Leve a palavra de Deus. Graça e paz.